Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui durante o dia ou mesmo programas anteriores que ficam alojados, dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção fim de ano Ótica Santos, toda loja com descontos que variam de 20% a 50% e ainda parcela tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, da Silva Jardim 1900, Fone 3027 3019. E Espaço Vôlei, o local que o voleibol divulga suas promoções. Está com a gente Sérgio Savian. Satisfação recebê-lo aqui, Sérgio. A satisfação é minha, Tess. Que bom, que legal que você está com a gente aí, Sérgio Savian. Sérgio, conta pra gente, o pessoal que está nos acompanhando aí, a tua trajetória como desportista. Hoje é teu professor de educação física, é empresário, joga teu futebolzinho no veterano, foi treinador profissional, treinador profissional credenciado, só que hoje tu já não pratica mais a função, está mais como comentarista muitas vezes, como colega nas emissoras de rádio. Mas na tua infância aí, sempre o futebol te chamou a atenção ou tu praticava algum outro esporte aí, Sérgio? Não, na verdade sempre foi futebol, sempre foi, desde os 8 anos, quando se disputava aqueles campeonatos de mirim, e comecei ali e foi uma coisa sempre que me atraiu o futebol, né? Tanto assisti o futebol, né? Acompanhei o Internacional de Santa Maria, acompanhei o Rio Grandense desde aqueles velhos tempos do nosso futebol aqui de Santa Maria, em que tinha boas equipes, né? Tanto no Rio Grandense como no Internacional, sempre acompanhei e depois segui jogando futebol, né? Até que chegou aquele momento de definir uma faculdade, né? E achei que a Faculdade de Educação Física ia encaixar muito, né, naquilo que eu pensava e naquilo que eu vinha fazendo. E entrei na faculdade e procurei desde o início da faculdade direcionar o futebol, né, porque a gente tem várias opções, né, dentro da Educação Física, mas eu me direcionei logo desde o início em fazer assim, estágios, né, como foi o caso em 73, 74, 75, foi o tempo que eu fiz a faculdade, eu estagiei no Inter de Porto Alegre, né, com o professor Rubens Minelli, quando ele trabalhou lá, né, eu consegui, ia para lá sexta-feira, ficava até domingo acompanhando, né, quando o Inter estava jogando em casa, e eu acompanhei todos os treinamentos, né, que era o professor Rubens Minelli e Gilberto Tim, né, que eles foram campeões naquele 2 grandes anos do Internacional, né, com grandes jogadores, inclusive o professor Rubens Minelli em 75 e 74, 75 ele foi bicampeão, 75, 76, né, ele foi bicampeão com o Internacional de Porto Alegre e depois encaixou, foi para o Atlético Mineiro e foi tricampeão brasileiro, né, então foi uma grande fase, se falava nele inclusive para a Copa do Mundo de 78, mas acabou não indo, né? Copa do Mundo que se realizou aqui na Argentina e que foi até ganho pela própria Argentina, que tinha um time muito bom. E eu fiz um curso com o César Menotti lá também, no início de segundo semestre de 77. Primeiro semestre eu acompanhei
eu acompanhei o Tele Santana no Grêmio. Sim. O Tele Santana teve no Grêmio em 77, né? E daí eu consegui lá um estágio lá e fiz no segundo semestre de 77, quando a seleção argentina com o César estava se preparando aí para a Copa do Mundo e tinha um time respeitado e foi campeão e merecidamente, e eu acompanhei lá, né, os trabalhos, né, do César Menotti. Então eu fiz uma base, né, realmente o que eu queria era o futebol. E então essa base me deu a sustentação para iniciar um trabalho, né? Que aí nós iniciamos esse trabalho em 1978 e daí demos seguimento até uns 4, 5 anos atrás. Foi bom, eu acho que a gente aprendeu bastante, desenvolvemos bastante o que se aprendeu e se adquiriu muita experiência, né? Só que a grande verdade da diferença que se tinha de antigamente para hoje é que antigamente, por exemplo, até jogadores eram muito melhores, né? Só que não tinha empresário no nível que se tem hoje. Hoje tem menos jogador, mas muito empresário. Bastante staff. Exatamente. Então, na verdade, não existia essa figura do empresário para ti, sabe? Ela existia, mas eram poucos, né? E aí o padrão era bem mais em cima. Então, hoje está bem mais fácil, né? Hoje está bem mais fácil para quem joga futebol, porque hoje os empresários são melhores do que os profissionais. Sim, eles que vão procurar buscar o espaço para ti, né? Exatamente, eles procuram, te encaixam, né? E praticamente eles comandam as equipes hoje, né? Praticamente eles comandam, fica tudo, e desde a seleção brasileira é assim, né? Então eles comandam tudo e fica bom, porque todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha, o que não se tinha naquela época, né? A dificuldade era muito maior, né? E então, mas foi muito bom, esse tempo me valeu bastante, abre muitas portas ainda, né? E eu acho que foi isso, né? Então, o que eu digo assim, ó, para o pessoal que inicia aí qualquer faculdade, que inicia uma profissão, tu tem que focar naquilo que tu queres, né? Tu vai fazer uma faculdade, tem várias áreas que tu pode atuar, mas desde o início tu tem que focar naquilo que tu acha que realmente é o que tu queres, o que tu gosta e que tu vai ter prazer em fazer aquilo, né? Então, porque muitas vezes as pessoas entram, fazem uma faculdade, mas não se determina onde querem, né? Então, o que a medicina... Não se joga de cabeça, né? Exatamente, o que a medicina tem muito claro, né? A medicina, ou tu te especializa aqui ou lá, né? E assim, até numa dos encontros que o professor Ciro Quinapos pediu para que eu fosse conversar com os alunos da universidade, da educação física, eu coloquei isso, né? Que eles focassem desde o início, né, em o que seria bom para eles, o que eles gostam, né, e trabalhar e buscar currículo dentro daquilo ali, para que você saia forte, né, e aí você determine o seu caminho, né. E hoje tem muitas áreas da educação física que são interessantes, né? São muito interessantes. Já tem cadeiras que encaminham um pouco. Sim. E tem onde tu explorar isso dentro da própria faculdade, né? Hoje ela te dá esse tempo, né? Porque tem um número grande de horas de estágio. Então, se você focou desde o momento que você entra lá, você vai sair no final, entende? Muito bem especializado dentro daquilo que você acha que é aquilo que você quer para você. O caminho que você escolhe, né? Exatamente. Sérgio, eu vi assim, pelo teu relato, eu já sabia, mas é bom, interessante esse relato para as pessoas que estão nos acompanhando, que não te conhecem de nome, muitas vezes não sabem a tua trajetória. Deu para ver bem nitidamente que tu conseguiu fazer assim, tu conseguiu aliar bem o fator experiência com o fator, a experiência como jogador, com o fator técnico como gestor. Porque tu também jogou futebol, né? Jogou, enquanto tu te preparava para ser treinador, tu já tinha a experiência do campo do boleiro, né? A linguagem do boleiro, que é o que todo mundo acaba dizendo, né? Que às vezes, né, tu pode ser um grande tático, técnico, mas tu não ser o gestor do vestiário, né? Que é o que é mais importante hoje, tu vai ter que administrar várias personalidades, né? Várias cabeças,
situações diferentes de jogos, de decisões, e tu conseguiu aliar isso aí, tu vinha conseguindo casar as duas coisas ao mesmo tempo, né, Sérgio? Na verdade hoje ficou mais fácil, né? Porque tu tem a figura do assistente técnico. Hoje tu tem um staff todo contigo ali, né? Exatamente, então tu pode enquadrar dentro daquilo que, das tuas dificuldades, tu busca a pessoa certa para enquadrar dentro da tua comissão técnica, né? O que não era na época, né? Porque na época tu era o treinador de goleiro, tu era o gerente de futebol, teu assistente, tu era tudo, né? Então, até assim, tu não tinha muitos profissionais formados na época, né? Então teve momentos, por exemplo, que eu iniciei os 3 primeiros anos, eu era o preparador físico, técnico, o treinador de goleiro, tudo, né? Fazia tudo, mas é difícil, é muito difícil, né? Então o aprimoramento agora ficou importante. A única coisa que eu discuto muitas vezes, e ainda tem alguns pontos aí contrários, é contra o assistente técnico. Eu acho aí que tem assistente técnico que é mais amigo do que um profissional de nome, sabe? De que vai ajudar, né? Eu vejo assim que tem uns que não estão ajudando, né? Vem mais pela amizade. E isso eu sou contrário a isso, porque tem um momento que isso vai fazer falta lá dentro pro grupo, né? Na hora do aconselhamento, né? Exatamente, tem um momento que vai fazer falta, né? E agora o que aconteceu, né? O que acontecia nos tempos passados era isso. Nós temos hoje um exemplo bem atual desse treinador que tu fala, o Renato Portaluppi, que ele teve esses 5 anos no Grêmio, ele praticamente, ele não é, o pessoal fala muito, por exemplo, o culpado da situação do Grêmio é o Renato Portaluppi. Não foi o Renato. A passagem do Renato, ele acabou sendo o treinador, o assistente, o diretor e o vice-presidente, que era o treinador antigo. O que aconteceu? O Grêmio se baseou nisso aí. Quando o Renato saiu, o Grêmio ficou órfão de dirigente, né? E o grande problema do Grêmio hoje é o vestiário, né? É a falta do dirigente. Esse é o grande problema hoje. As más contratações, a falta de administração do vestiário, tudo, é que o Grêmio não formou um dirigente, que o Renato fazia toda essa função. Então, esse era o treinador. O Renato ainda era um treinador das antigas, né? Exatamente. Esse era o treinador que existia anteriormente. O treinador tinha que resolver tudo. O presidente dizia, daí Sérgio, aí dizia, não, nós temos que viajar, vai no tal hotel. Eu me lembro, eu acompanhei de perto esses trabalhos que tu desenvolvias e outros treinadores desenvolviam. Aí tu tem que decidir até onde é que vocês vão parar, ver, tem que reclamar da refeição, é tu que ia reclamar, pedir tal coisa, é o treinador que tinha que pedir. E isso aí desgastava muito também, né, Sérgio, o treinador, porque tu não ficava só focado naquilo que tu tinha que te focar, tu tinha que te preocupar com N coisas, né? Era assim, era bem assim. O supervisor de futebol ali, tu tinha que dizer para ele até o número da chuteira que ele tinha que comprar, isso aí é para fazer o... Exatamente, isso aí, a leitura, esse era o Jorge Melo do Internacional, né? E que faz falta hoje. Sim. E que ele faz falta hoje. Ele, Jorge Melo, é um cara super experiente, mas o pior é aqueles que não tinham experiência nenhuma e pegavam ali a função. Exato. Não, tu fez a leitura exata, né? Começando ali a tua leitura pelo Grêmio, foi o que aconteceu, né? O presidente ficou, o Romildo ficou... Estava muito cômoda a coisa, né? Para ele estava bom, ele estava só dentro do ar-condicionado lá, entende? Gerindo financeiramente, coisa e tal. E comprando mal. Por isso que deu o superávit que deu, né? Vendendo e comprando não gastava nada para comprar, o Renato indicava o jogador que estava em fim de carreira, trazia ali. Exatamente, né? E botou muito dinheiro fora, né? E agora está fazendo falta, e vai fazer falta se cair para B, né? Mas é exatamente o que tu disse, era um vestiário dominado por uma pessoa só e bem dominado, né? Errou em alguns pontos, mas tirou o Grêmio de uma fila muito grande. E a culpa não era dele, né? Mas lógico. A culpa é do dirigente. Atiraram para ti. Ele tinha que fazer a dele, né? E fez bem. Então eu acho que... A prova que fez bem que está aí agora. Títulos. Não, e deu títulos e coisa e tal. E depois que ele saiu, tu pode desmanchar um vestiário daquele em meio à competição. Tu tem que esperar chegar um final de ano, né? E aí tu fazer um projeto para o ano seguinte, para tirar um técnico, né? Agora, tirar um Renato de 5 anos, cara que era dono do vestiário, que contratava, que fazia tudo dentro do clube, como você disse, você tira um cara assim, não tem quem venha ali e substitua, né? Porque quando você fala assim, nós vamos decolar, é porque lá dentro
tá tudo correto, tá tudo certo, porque ninguém fala assim, vou decolar se tu não tem o grupo na mão. E ele fala... O ruído do vestiário não sai para fora, né? Exatamente. Então só quando tu usa essa palavra e ele usava e realmente acontecia, tu tem que desconfiar do que está acontecendo, né? Tu tem que saber, ó, o vestiário é do cara. Agora, para te tirar um técnico de 5 anos, vitorioso, ídolo do clube, né, como jogador, não é fácil. Pagou pelo grande erro que cometeu a direção. Mas isso não foi o Romildo, foi as oposições dentro do Grêmio que acabaram tirando, né, o Renato. Pelo Romildo ele ficaria até hoje. Sim, eu me lembro que até no dia que ele foi dispensado, teve que ir até a madrugada para convencer ele, o Romildo a dispensar. O Romildo não queria, com certeza não queria. E estava certo ele, né? Mas agora está no colo dele essa queda para B, né? Que se ela acontecer, e está muito perto de acontecer, porque para mim o jogo de amanhã à noite, né, é o jogo decisivo do Grêmio. Sim, é o adversário direto. É o adversário direto. Se ele ganhar o jogo, ele certamente não cai, né? Certamente não cai, porque daí ele vai triturar dois adversários. Ele passa na frente, aí ele vai só manter o resultado. Ele ganhando, o Bahia ganhando, continua a mesma coisa. Ele perdendo, o Bahia perdendo, continua a mesma coisa. Ele tem que passar o Bahia, falou certo. É amanhã o jogo da queda ou não? Exatamente. Amanhã, se ele empatar, está morto. Se ele empatar, está morto, porque ele tem um jogo muito difícil dele ganhar, que é o Corinthians em São Paulo, né? Corinthians ainda briga por... Sim, não, e São Paulo também, brigando, São Paulo está brigando, não pode depender desses resultados, né? Ele ganhando amanhã, ele ganha do São Paulo aqui e ganha do Atlético Mineiro. Ele ganha esses dois jogos, daí ele vai a 45 pontos, e aí ele... Porque tem muita gente ali com 41, 42, ontem mesmo o Atlético Paranaense empatou com o São Paulo, sim. São Paulo não consegue decolar. Não, tá um bolo ali, tá um bolo. Ele tem que sair da zona, e aí se manter ali no bolo. Exatamente, né? E para sair é o jogo de amanhã. É o jogo de amanhã. Que é o adversário. Aí ele vai a 39 pontos, né? E aí fica um ponto de sair, aí o resultado ele sai. Daí ele sai, porque o Juventude está numa situação difícil também. Com certeza. O Juventude pega aí o Bragantino, pega São Paulo, em São Paulo. Eu acho que o Juventude corre risco. O que tu falou, amanhã, se o Grêmio ganhar amanhã, o Juventude corre risco de cair. É perigoso dar o Juventude nessa queda, porque o Bragantino agora ele vai parar de brincar, né? Agora ele vai jogar. E ele precisa manter a vaga para o ano que vem da Exatamente, Copa, então ele vai para jogo agora. Tem que buscar. Ele vai agora colocar todo o time que tem, né? E bom, o time deles é muito bom, a hora que vem completo é um time que joga sempre, né? Aonde caiu eles jogam muito, então o Juventude está a perigo. Né? Então é muito importante para o Juventude que haja um empate entre Grêmio e Bahia, ou que o Grêmio realmente perca o jogo e você fica... Né? Sérgio, dentro da tua experiência agora, hoje, por exemplo, um treinador de interior, de time pequeno, que está, por exemplo, do acesso, onde está o Inter de Santa Maria, muitas vezes a gente vê o pessoal criticando, pauleando, mas ele não sabe a dificuldade desse treinador num vestiário, né, Sérgio, que tu tem que... Como você falou, aqui ainda no interior não tem esse staff todo que os treinadores têm em clubes grandes. Aí o treinador tem que ir lá gerir vestiário, salário atrasado, alimentação, e aí não é fácil, né? E aí tu tem que fazer o clube subir. E aí fica aquela cobrança, e a pauleira e a imprensa muitas vezes, o pessoal eu não vou criticar meus colegas, mas tem uns que estão começando ontem, e não sabe o que é um vestiário, muitas vezes não sabe o que é esse trabalho, e vão lá para cima da cabine para paulear, aí joga a torcida contra o treinador. É uma vida ingrata, né, Sérgio? É difícil. É muito difícil porque o pessoal exige muito, né? Cobro como se fosse um time de primeiro mundo e dá uma estrutura de terceiro mundo. É exatamente isso aí. O próprio dirigente faz isso. E depois tu sabe, né? Transferindo aí para a nossa divisão de acesso, né? O pessoal passou muito trabalho esse ano, todos os times aí da divisão de acesso, porque tiveram um ano parado, voltando da pandemia, sem recursos, né? Sem recursos então é difícil, e as cobranças elas vêm, né? Aparecem. E aí tanto é que se viu um campeonato da divisão de acesso muito fraco tecnicamente, né? Eu achei muito fraco.
Eu comentei alguns jogos lá pela rádio e achei assim um nível fraco, sabe? Tanto é que quem pegou e iniciou mal assim o primeiro turno, como foi o caso do Frederiquense, no segundo tempo no segundo turno da primeira fase ele se armou melhor, contratou bem, veio alguns jogadores interessantes e ele subiu com tranquilidade, né? Subiu até com muita tranquilidade, batendo ali o São Paulo, depois o Lajadense. E a esperança, pelo que armou, assim, pela largada, era no Veranópolis, né? O Veranópolis que tinha essa... Sim, o pessoal apontava ele pintava, muito... né? Apontava ele como favorito. Mas ele sofreu uma queda aí contra o Avenida, né? A Avenida de Santa Cruz, que largou bem na competição, largou muito bem. Aliás, dentro da chave do Inter de Santa Maria, largou bem o Guarani, né? E largou bem o Lajadense e o Avenida. Largaram bem os três e os três chegaram, né? E o Internacional e o São Paulo ficaram sempre brigando ali pela quarta posição, né? E eu acho que o que fez a diferença entre Inter e São Paulo foi aquele jogo lá em Rio Grande, né? Em que o Rio Grande, no final do jogo, o São Paulo ganhou do Internacional. Sim. No final, e aquilo lá fez uma diferença. Aí o Internacional não conseguiu retribuir aqui aquele resultado em casa, empatou, né? E aí balançou. Mas mesmo assim, eles ficaram brigando ainda, ponto aqui e tal. Ninguém, nem o São Paulo, nem o Inter de Santa Maria conseguiram engatar 2, 3 jogos, assim, que é o importante, né? O que deu uma diferença para o Grêmio agora. O Grêmio ganhou 2 na sequência, aí ganhou da Bragantino e ganhou lá da equipe da Chape. E ela deu um pulo, né? Claro. Mas o Inter de Santa Maria não conseguiu isso nunca, né? Ele não conseguiu fazer esses resultados. Ganhou aquele jogo lá contra o Guarani de Venâncio, e aí era para ganhar em casa do Avenida, não conseguiu, aonde ali ele ia arrumar uma classificação, né? E sempre mata-mata é um jogo diferente, é outro campeonato, claro, né? Quando você entra no mata-mata. Então, aí deu aquela diferença no jogo de São Gabriel, lá que se o Internacional tivesse ganho o jogo, né? E não seria um jogo difícil ganhar do Guarani, do São Gabriel, mas acabou perdendo, inclusive, o jogo, né? Então, o que eu notei, assim, do Inter de Santa Maria, né, é que ele não conseguiu se encaixar nunca, né? O treinador não conseguiu encaixar a equipe. E não que não criasse oportunidades, até criou, tinha uma ideia de jogo, mas o que faltou claramente para o Inter de Santa Maria foi gente que fizesse gol, né? Ali do meio para frente, o time não funcionou em termos de achar assim, ó, esse cara está metendo gol, aquele está metendo gol. E tu sabe que precisa, um time que quer subir, precisa ter uns 3, 4 que façam, né? O zagueirão lá fez, né? O zagueirão lá de trás, o Lima, aquele fez os golzinhos dele, mas se esperava muito do 9, né? Se esperava muito do... o jogador que veio para resolver o como problema. É que é o nome dele lá do Novo Hamburgo? Não o nome dele. Cairon, né? Parece que é. Ele foi contratado para ser a solução. Né? Para ser uma das soluções, né? Do ataque. Mas, assim, no primeiro turno não apareceu muitas oportunidades para ele, o time não estava encaixado. Depois encaixou, daí começaram a errar muitos gols, até pênalti, né? Então essa foi a diferença que houve. Mas é aquilo que se diz, né? O futebol tu tem que largar com uma equipe boa desde o início, porque é um campeonato curto, se tu for ver, são 14 jogos, e aí já começa os mata, né? Então não adianta tu querer fazer no final, né? Tu tem que, de repente, largar bem, ganhar confiança. Se manter ali na frente. Exatamente, tu ganha confiança o desgaste é menor também, que correr atrás do desgaste. Exatamente. E tu ganha confiança e o torcedor vai aparecer, as empresas vão aparecer, vai entrar dinheiro, porque existe uma expectativa ali de dar retorno. De dar um acesso, né? Sérgio, veterano, biomédico de novo, me parece que está começando a dar um sprint aí, né? Para a chegada. É uma competição que está complicada, diferente, né? Das outras, que é uma volta de pandemia, aí o pessoal está recém retornando, muitas lesões, e aí o grupo, o melhor qualificado e que tiver maior quantitativo de jogadores técnicos bons, que vão conseguir chegar na final, porque cada jogo é uma lesão, né?
A gente vê cada jogo. Uma ou umas, né? Então, aí vai diminuindo. Vai chegar aquele grupo que foi melhor, como tu falou desde o início, melhor montado, com mais, não quantidade, mas também quantidade aliada à técnica. Não adianta também só a quantidade tu juntar lá e botar para dentro de campo, não adianta. Então, está se vendo agora isso que está acontecendo, né? Estão chegando daqueles, em todas as categorias se vê o mesmo retrato. Aqueles que montaram um grupo qualificado e com alguma quantidade está chegando. Tu fez a análise daquilo que realmente está acontecendo lá, né? Tu tem a experiência, porque quantos anos tu já acompanha e faz, tanto dentro do campo como fora do campo, né? Como goleiro, como técnico, né? Sabe que o primeiro time que eu treinei foi a Biomédica, né? Foi. O primeiro time. Eu era goleiro, eu era reserva do Gato. Aí um dia eu comecei a machucar, sentindo, eu parei de jogar e tu me falou, fica na beira do campo. Foi como técnico, exatamente, né? E foi bem, foi muito bem. Foi a minha primeira experiência como treinador. E como o cara do rádio que faz aí o veterano e cobre muito bem, está sempre colocando tudo, né? Aonde passa, em todas as rádios que passou, sempre fez programas de alto nível, né? E então tu está bem por dentro da situação e é exatamente isso que está acontecendo, né? São as lesões que têm criado o problema, né? Tem algumas equipes que largaram bem, né? Como foi o caso da própria Ferroviária, que largou liderando a competição aí e depois começou a vir as lesões, né? Nossa equipe teve parada, todo o tempo de pandemia, nossa equipe não tocou na bola, né? Não jogamos. Tinha algumas equipes que andavam jogando. Fazíamos amistosos, fazíamos. Não, nós fizemos 2 amistosos, assim, 2 semanas antes, né? Mas arrumamos mais problema do que solução. Arrumamos uma série de lesões, né? Mas depois a nossa equipe arrancou mal, assim, no primeiro turno fizemos 10 pontos, né? Quem nos salvou foi o Gauchão, ganhamos um clássico, de todos nós ganhamos um, porque, né, ganhamos do Gauchão e ganhamos mais 3 partidas, 2 partidas, uma do Perpétuo e outra do Charrua, e empatamos com o Aliado, fizemos 10 pontos. Agora, no segundo turno, nós estamos com 20 pontos, né? 20 pontos que nós estamos. Nós fizemos 10 pontos em 4 jogos. 4 jogos. Nós temos mais 3 jogos ainda, né? A nossa ideia é chegar... classifica os 4, né? Agora se classificar na melhor posição possível por causa do mata, né? Importante isso, né? Que a chave ali no regulamento fala que o primeiro joga com o quarto, né? E o segundo com o terceiro, um jogo só, e na casa do melhor colocado. Mas nós estamos sem casa esse ano. Porque, não acabaram não fazendo nenhum acordo. Não conseguimos. Tinha algo já montado, organizado. Mas eu tenho a impressão que a categoria de vocês ali parece que é o gauchão, né? Quase todos os jogos estão saindo mas esse é ali é que tem jogado mais ali. Eu gosto do campo 1. Eu gosto de jogar onde nós jogamos com o gauchão ali. Eu gosto do 1. Mas provavelmente se acontecer ali, decisões terão que ser ali, né? Porque as primeiras decisões vão ser as de vocês, que as outras categorias vão demorar um pouco mais. Eu acho que sim, né? Os outros ainda estão... Eu particularmente, o campo que eu mais gosto de jogar é na Vila Figueira, campo 1. É o melhor de todos. Lá é bom de jogar, nosso time gosta de jogar lá. Estive assistindo um jogo lá, muito bom o gramado. Eu sempre que posso levo para lá as decisões, sempre que eu tenho essa possibilidade e existe lá. Já é uma tradição tu decidir lá, né? Nós podendo vamos para lá, né? A gente podendo, a gente leva lá para Figueira, como foi o caso agora, que nós iríamos jogar com o Aliado no campo deles, já tínhamos jogado no primeiro turno, aí levamos eles para lá e fizemos um resultado bom, porque lá o nosso time gosta de jogar. Né? Um campo que então o campo ajuda muito. Né? Um time tecnicamente bom joga melhor. E o nosso time se encaixou, né? Se encaixou bem, a gente conseguiu agora, né, algumas coisas que não iniciaram errado, a gente conseguiu ajustar aí durante a competição, né?
E o nosso time ficou bom, agora tem uma ideia boa de jogo, né? Porque nós temos jogadores rápidos na frente, tanto o Eugênio como o Pelanca, são dois jogadores muito rápidos. Jogadores inteligentes e experientes. Uma pena que nós estamos com o Jara, né? O Jara machucado. Inclusive hoje nós vamos jantar lá em Faxinal, o convite dele, nós estamos indo lá hoje. Né? E nós temos o Losada no meio, né? O Losada joga muita bola. Então, de noite, depois das 7, vai estar no Facebook. Se tiver lá uma TV com internet, você poder jantar e assistir a tua entrevista lá. Vamos assistir, vamos falar lá vamos lá jantar lá com o Jara lá. Mas assim, o nosso time encaixou bem, o meio é muito bom, nosso time. O Losada tá jogando muita bola. O Jarinha quando pode, né? E tem o Clayton, né? O Clayton quando vem, ele faz uma diferença muito grande. E aí que está a diferença, não é um jogador daqueles que vem, não é aqueles que vêm eventualmente. O Clayton vem há muito tempo, então já está casado com o grupo, né? E o Clayton, ele está muito bem encaixado no nosso time, né? E agora casamento. Com o Losada ali, que ele fica na articulação, ele consegue sair muito mais, ele faz um balanço bom pelo lado direito do campo, foi quem inclusive empatou o jogo lá e criou situações, né? E o Eugênio e o Pelanca na frente fazem muita diferença, muito rápido, né? E eu ainda não estreiei o Pelego, né? O Pelego estava inscrito. Não consegui estrear ele, vem lesionado. E por falar nele, eu gostaria sim até de dar os parabéns para ele pelo trabalho que ele está fazendo na FUVEST. Desenvolvendo, né? Um trabalho espetacular, né? E é muita experiência, né? E ele acho que toca sozinho ali? Sozinho, não tem. Não sozinho, não querer tem. formar equipe com ele. Eu até sou da diretoria, mas nem sei. Não, mas ele toma. Só o dia que der alguma confusão muito grande que ele vai chamar de. Sempre foi assim, Pelego, não adianta. Deixar na mão dele que a coisa anda melhor. Senão ele vai se complicar. Ele é um cara que não fica assim. Ele sabe o andamento de tudo. Não tem, exatamente, não tem esse negócio de pôr para discutir isso ou aquilo. Toma decisão dentro das leis. O regulamento está ali. Está o regulamento, ele baseado em cima do regulamento, né? O que eu notei na outra diretoria, os caras muito esforçados, procuraram trabalhar sempre, mas que ia muito para as redes sociais. Muito blá blá blá, né? Muito blá blá blá, e isso acabou complicando todo o futebol, por incrível que pareça, eu sou um cara democrático, todos somos democráticos, mas o futebol não pode ser muito democrático. Tu tem que ouvir opiniões, mas tu tem que tomar decisão. Exatamente. Se mais de um toma decisão, dá confusão, porque cada cabeça é uma sentença. Exatamente. E o futebol é uma coisa assim que não é uma matemática. É aplicar a regra e alguém que pune, né? Tá aqui, ó, não tem o que fazer. Isso aqui foi decidido assim. Foi decidido, tá aqui. Né? Porque cada clube é muita emoção, então não tem, é muito coração e menos razão. O futebol não tem muita razão. Exatamente. Aí cada um vai puxar para o seu lado, não adianta tu querer usar a razão. Dois clubes, eu sou um clube, tu é tu, nós não vamos chegar numa razão. Não eu chega, vou puxar e tu vai puxar para o teu. Exatamente, não chega nunca. Não tem, então tem que ter um terceiro que vai decidir a situação. E é o que ele faz bem. Exatamente. É o que ele faz bem. Exatamente. Né? É dentro da lei e pronto. Isso aí. Tem o que fazer, toma decisão, não Sérgio, tem... Um papo legal, pena que o tempo voa, né? Um papo legal, o tempo voa. Te agradeço pela tua vinda aqui, Sérgio, tá? Que legal, agradeço o convite. Vamos conversar mais vezes sempre aí, à disposição tua. Vamos conversar mais vezes aí, a gente tem aí esse espaço para utilizar para o nosso... Que tempo já passou? 30 minutos. Passou rápido, né? Pois um papo é bom, passa rápido. Né? 30 minutos, né? Sérgio, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Sucesso. Não deu nem para a gente falar na biomédica, mas também sucesso para a biomédica, tem empresário da biomédica aí. Obrigado. Mas, numa outra oportunidade, a gente vai conversar um pouco, é interessante até tu expor o lado empresarial no esporte. O que é importante a tua empresa há muitos anos na cidade aí e ajudando o pessoal também a se manter com saúde. E fiquei muito satisfeito com a Luana também, a tua filha, que ela montou o estúdio dela ali na Presidente Vargas. Ela resolveu encarar, ela é muito decidida, né? Ali na Presidente Vargas, está muito bem de cliente, todo um estúdio bem montado, né? E ela decidiu... E ela sempre foi uma grande profissional. Né? Ela disse, pai, chegou a minha hora, se não passa o tempo, digo, tu que sabe, vai então e faz. Não, e está muito bem, o estúdio bem montado, bem organizado, né? E ela sempre foi uma grande profissional e acabou se desligando do tênis, né? E montou tem sempre clientes, né? Isso é importante. Graças a Deus ela está bem estruturada, ela está bem de clientes. Que bom.
Ela o pai sempre é importante isso, sim, né? Claro, acompanhar o sucesso dos filhos. Né? E lá ela realmente está bem, tá, graças a Deus. Eu acho que a tendência é crescer, já está pensando em aumentar, né, inclusive. Que bom. Para ti também é bom, né? Não é ruim, né? Quanto mais profissionais Mas, na área, né? E tem bastante, tem bastante. Que bom. E passaram trabalho, né? O pessoal passou muito trabalho com essa pandemia, os professores de educação física. Foi brigado. Né? Quem resistiu aí, né? Eu que viajo toda semana, 2 vezes por semana, aí a gente tem. Agora a gente entra na academia, assim, a gente vê o pessoal um pouco feliz. Já está assim, em outro ambiente. Está voltando, outro clima. Tudo. Mas passaram o trabalho. Imagino. Quem teve estrutura ficou, quem não teve, infelizmente, partiu. Exatamente. Sérgio, muito obrigado, grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso, né? E a gente volta a conversar. Eu que agradeço. Estamos indo embora, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.